Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Saga número 2, volume 2. Sim, pois bem, meus jovens, é mais uma obra lida durante os benefícios de ser professor, que é tomar conta de prova. Que dia maravilhoso! Vocês não sabem como é bom tomar conta de prova. Quer dizer, depende do lugar, tem lugares que não é tão bom assim. Mas, enfim, voltando aqui pro quadrinho. Enquanto os meus aluninhos faziam a prova deles, eu estava lá lendo Saga. E, cara, é muito bom. É muito bom. O Brian K. Vaughan, ele tem uma sacada muito interessante nos diálogos, que ele coloca tudo de uma forma natural. E às vezes ele usa até alguns clichês e tal, mas que fica tão natural que você se envolve muito na história. Então foi o que aconteceu aqui comigo. Primeiro eu tenho que avisar, eu vou passar a minha experiência de leitura para vocês. Eu li o primeiro volume de Saga já tem um bom tempo, eu vou dizer que tem mais de 3 meses, então eu já não lembrava de mais nada. E quando eu comecei a ler esse daqui, eu fiquei, quem é esse aqui mesmo? Quem é esse tal? É mesmo? Então assim, a minha primeira dica para quem tem interesse em ler Saga é: faça o máximo possível para ler os volumes o mais colado um no outro que você puder. Então, se você ler o volume 1, não deixe passar 3 meses igual eu deixei para ler. Deixa passar no máximo umas 2 semanas, 3. Deixa passar um tempo também que é para você digerir a obra, mas não deixe passar muito tempo, porque senão você vai digerir e vai esquecer. Foi o que aconteceu comigo. Então essa é a minha primeira dica. Porque o começo da minha leitura, ele não foi tão benéfico quanto ele poderia ter sido se eu não tivesse dado um intervalo tão grande entre o volume 1 e o volume 2. Então essa é a minha primeira dica para quem está interessado em ler Saga. Se possível, leia os encadernados, os volumes bem próximos uns dos outros, tá? Essa é a minha primeira dica. Com relação à história, o que você vai achar aqui? Apesar do clichê bem bizarro, bem chato, bem entediante de é o Romeu e Julieta, porque é um Romeu e Julieta, como algumas pessoas já falaram, é um Romeu e Julieta com Star Wars, com fantasia, blá blá blá, então realmente tem esses elementos. Só que quando as pessoas descrevem, tudo isso é muito superficial, a menor parte, que é somente para você ter uma ideia do que se trata a história. Porque quando você começa a ler, você vê que isso na verdade é um flashback, e dentro desse flashback você tem outros, que vão se acumulando e montando a história. Por que eu digo isso? Porque é como se o Romeu e Julieta tivesse tido uma criança, tivesse tido um filho, e a gente escuta a história de Romeu e Julieta através dessa criança. Então a gente vai conhecer a história do Marco, que é tá aqui na capa, e a Alana, que está aqui na última capa, né, na quarta capa. A história dos dois tendo uma filha, que se chama Hazel, e aí a gente vai vendo. Logo quando eu comecei a ler, eu não me liguei de quem era, mas aí depois foi que teve as dicas, né? Que tem uma voz como se fosse um narrador, escrito fora de um balão, fazendo parte de um cenário, contando: meu pai tinha esse mau hábito, meu pai tinha um dom com as mulheres. Aí você fica: quem é meu pai? Ela falando de quem? Aí é que você escuta, você entende que é a filha dos dois que está narrando a história. Ou seja, é um flashback. É ela contando pra gente a história dos pais. É ela mostrando pra gente como foi que chegou até onde ela está. Obviamente eu espero que mais pra frente, né, provavelmente no último volume, a gente vai acompanhar um pouco da história dela, então de repente em Saga 2, quem sabe? Mas enfim, até o presente momento, a gente vai acompanhando a história dos dois. Além disso, tem a questão do conflito, obviamente dadas as devidas proporções, né? Eu falo do Romeu e Julieta porque são duas pessoas, dois seres de famílias diferentes que acabam se apaixonando, só que as famílias são rivais, tem briga, etc. Aqui, obviamente, tudo é escalado a uma magnitude universal, digamos assim, porque nós não temos somente duas famílias, nós temos duas raças distintas brigando de planetas. Na verdade, nem planeta, é como se assim, a gente aqui, que é aqui da Terra, está lutando contra as pessoas que são da Lua, que é o nosso satélite. E aí tem uma rivalidadezinha é eu diminuindo o conflito, porque na verdade é uma puta de uma rivalidade que já perdura por anos, séculos talvez, e as pessoas já não sabem mais quem começou, como começou, mas sabem que não pode deixar passar em branco tudo o que já foi feito. Então fica aí bem clara a referência a várias questões culturais que nós tivemos aqui na história da humanidade. Isso para mim ficou bem claro.
Além disso, tem o grande diferencial que é a questão do universo que o Brian K. Vaughan criou junto com a Fiona Staples. Porque dentro dessa questão, desse contexto do universo que ele cria, dos dilemas, das brigas, das disputas, tem os seres que eles criaram, né, que tem toda uma característica própria. Não é, apesar da galera falar da questão de Star Wars, eu acho que é pela questão de que você sente que esse universo daqui é vivo de verdade. Então eu acho que esse é o grande ponto principal de Saga. Todos os seres que a gente vê e encontra aqui, você acha estranho, sim, pra caralho. Tem um bicho aqui que é horroroso, mas você consegue acreditar que ele existe, dada a diversidade que esse universo tem. Então é um grande ponto, um ponto bem forte com relação à obra. Porque não fica aquela história de estou focando somente em duas raças e só elas duas vão aparecer e fica nisso. Não. Conforme você vai conhecendo outras pessoas de outros lugares, você vai vendo que existe uma grande diversidade. Tá? Então, quanto maior a diversidade, mais palpável, mais real aquele universo vai parecer, e isso daqui é muito bem realizado. Obviamente, como eu disse, é um trabalho em conjunto, porque por mais que o Brian K. Vaughan tenha pensado nisso, quem executa é a Fiona Staples. Então a gente só consegue ter essa dimensão da questão das diversas raças e das pessoas. Tudo isso só acontece graças a Fiona Staples botar no lápis. Então, por exemplo, o personagem principal, o Marco, e a mãe dele acabam indo resgatar uma pessoa. E aí durante esse processo de resgate eles vão parar em um lugar onde tem esses seres aqui que são babás, bruxas. Você sente uma mistura de vários elementos aqui. E eles são bem únicos, ao mesmo tempo que você tem uma fantasma que estava no outro volume, você tem os próprios pais dele, tem outras criaturas e outras pessoas que aparecem também, e tudo isso muito bem feito, muito bem colorido, principalmente colorido, tá? Muito bem desenhado também. É um desenho bem estilizado, não é aquela coisa que você sente que tem um certo tom de realidade, mas não fica aquele negócio parecendo uma foto, igual a gente tá ligado no Alex Ross, mas você sente que ao mesmo tempo que isso daqui é um quadrinho, essas pessoas poderiam ser reais. Então eu acho que esse é um dos grandes elementos e uma coisa que é bastante interessante de se ver aqui em Saga. A arte combina muito bem com o quadrinho. Ela tem muita coisa pautada na realidade, tem algumas coisas assim que são bem surpreendentes. Aqui de novo a questão, ó, dos personagens e como eles são feitos, raças diferentes, até dentro de cada raça você tem coisas diferentes, seres diferentes. Aqui, ó, que existem os Luarinos, que são os seres da raça do Marco, e existem os Alados, como eles falam, que é da raça da Alana. Só que essa porra dessa guerra se expandiu de um jeito que todos os outros planetas acabaram sendo sugados. Existe o príncipe robô e outros animais, outros seres, e por aí vai. Então é um prato cheio, velho. Saga realmente é uma obra que merece o nome que tem, e que você que gosta de todos esses elementos que eu comentei não vai se arrepender em comprar. Eu sei que falei da questão do Romeu e Julieta, eu sou uma pessoa que não gosta de romance. Eu acho meio enjoado, meio forçado. Eu não sinto que os romances de verdade são romances de verdade, mas isso já é um papo para um outro vídeo. Mas aqui eu sinto a questão da realidade. E por que eu sinto esse peso da realidade? Por causa dos diálogos do Brian K. Vaughan. Ele coloca os dois personagens para se apaixonar, ele coloca aquele elemento místico, bonitinho, romântico. Eles se apaixonaram amor à primeira vista, mas ao mesmo tempo ele coloca que, por mais que eles tenham se apaixonado à primeira vista, o relacionamento dos dois continuou ao ponto de eles terem uma filha juntos, porque eles puderam se conhecer com o passar do tempo e ver as qualidades, principalmente os defeitos também, mas principalmente as qualidades de cada um. Então eu acho que esse é um dos grandes elementos reais que transforma essa obra em uma coisa tão impactante, tão boa, tão gostosa de se ler como é, tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se a minha análise foi meio superficial, mas não é o tipo de coisa que dá pra falar muito, se aprofundar sem fazer spoiler e coisas do tipo, sem contar que também eu não tenho tido muito cabeça pra ficar filosofando não. É isso, é aquilo ali, é o principal, talvez relendo eu até pegue alguns detalhes, mas a princípio é isso aí, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo. Não esqueça, it's your time to shine. Você vai brilhar aí, deixando o seu comentário sobre o que você acha de Saga. E até a próxima resenha do Nerd Rider.